Olá, alunos, beleza? Dessa vez a gente vai começar aí o volume 2 do PET, né? Começando aí, o modelo do PET é o mesmo, né? De quatro atividades para fazer durante 4 semanas. E a gente vai estar começando pela primeira semana aí, né? Vou dar orientação de como fazer, cheguei a imprimir e vou orientar cada questão para vocês não terem dúvida, tá? Esse vídeo vai ser de orientação, então eu vou tentar ao máximo não dar a resposta, mas eu vou deixar de uma forma para vocês não terem dúvida, ok? Mas a gente está a matéria dessa vez é geometria plana. A gente tinha trabalhado números inteiros na semana anterior, só que estava muito ruim o PET, no caso que eles estavam dando a videoaula na terceira semana e na quarta semana, mas não tinha nada a ver a atividade, né? A atividade era problemas que envolvia números inteiros, adição e subtração, enquanto eles estavam ensinando multiplicação e divisão. Infelizmente, a gente não fez exercício de multiplicação e divisão. Quando voltar, a gente faz, tá? Ou se caso a gente precisar dele para fazer alguma atividade consequente, aí eu passo alguma atividade, faço um vídeo, indico um vídeo na internet e vocês vão ter que fazer, tá? Mas nesse primeiro momento em geometria plana, a gente não vai precisar daquela divisão nem na multiplicação de números inteiros. Então vamos lá. Geometria plana, eu vou dar só uma base aqui, coisa que vai demorar nem 3 minutos, o vídeo dessa vez vai ser bem rápido, tá, gente? Geometria plana começa com conceitos básicos, tá, gente? Que é o primeiro conceito, é o ponto, tá? O ponto é um ponto normal, você está cansado de saber o que é um ponto, onde ele é definido por uma letra maiúscula do alfabeto nosso, tá? Letra A, por exemplo, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá? A reta é uma reta, acho que vocês já sabem o que é uma reta, né? No caso aqui, isso aqui é uma reta. Lembrando que quando a gente fala de reta, a gente não tem limite à reta, tá? Então, se falou de reta, ela não tem fim, ela não tem começo nem fim. Então, o que vai para o infinito, tanto para a direita, tanto infinito para a esquerda. E as retas são definidas com letra minúscula também do nosso alfabeto. No caso aqui, essa aqui chama reta S. É muito utilizada a reta S, reta R, tá? Reta T, vocês vão ver bem mais na frente. E também tem o plano. O plano é o lugar onde fica o ponto e as retas, tá? Então, essa área aqui é chamada de plano, que é definido por letra romana. Então, esse aqui é o plano alfa. A gente quase não utiliza plano na geometria plana, não, tá? É muito pouco. Porque toda a geometria acontece dentro do plano. Então, não importa o plano que a gente está, não. Agora, na geometria espacial, que vocês vão ler lá no segundo ano, aí já importa bastante, tá bom? Aí, vamos lá, né? Para outros conceitos. Segmento de reta. O que é segmento de reta? Em uma reta, lembrando que reta é infinito, né? A gente pode tem números de segmentos de reta, que limita a 2 pontos, entendeu? Então eu tenho esse ponto aqui, esse ponto B aqui, no meio deles, esse espaço aqui é chamado de segmento de reta, tá? Então o segmento de reta é só esse espaço aqui, tá? Ele tem começo e fim. O começo é o ponto A e o fim é o ponto B, beleza? Ele é definido com essa marcação aqui, ó, A, B, ponto A e ponto B, e aqui em cima um tracinho. Então, quando você faz essa anotação, já sabemos que é um segmento de reta que tem os pontos A e B. Então, isso aqui é o segmento de reta. E aqui é uma semi-reta. O que é uma semi-reta? Uma semi-reta, no caso, ela tem começo, só que não tem fim. Então, aqui no caso, ela começa no ponto B, tá? Então, para cá não tem nada, começa aqui. E não tem fim pela direção do ponto C, tá vendo? Esse ponto C aqui é para indicar qual a direção que a reta tá. Então, ele começa no B, passa pelo ponto C e vai até o infinito, não tem fim, tá? No caso, definimos a semi-reta, bem parecido com o segmento de reta, mas com o quê? Com essa setinha aqui indicando que não tem fim, tá? Para o lado direito, pode ser para o lado direito, para o lado esquerdo. E lembrando que o primeiro ponto é sempre o que começa, tá? BC. Agora vamos para ângulo, que ângulo é a matéria que a gente está caindo agora, né? Ângulo é definido, gente, por duas semi-retas que têm o mesmo ponto no começo, começa pelo mesmo ponto. Olha só, eu tenho uma semi-reta aqui chamada AB, tá vendo?
Lembra da semi-reta? AB. Aqui é B e C, né? Mas aqui eu tenho a semi-reta AB. Deixa eu colocar aqui. Segmento AB, tá vendo? Ó, olha só para a semi-reta. AB. E tem outra semi-reta aqui, AC, não é? Eu coloquei aqui, ó, semi-reta AB e semi-reta AC. Eu coloquei essa errada aqui. Pera aí. Esse segmento aqui é AC, né? O que eles têm em comum? O ponto de origem, né? O ponto A é o ponto de origem das duas semi-retas. Então, quando a gente tem duas semi-retas que tem um ponto de origem em comum, que no caso é o A, a gente tem um ângulo. O ângulo é todo esse espaço aberto aqui, tá, gente? Ó? Todo esse espaço aberto aqui é o ângulo. Só que a gente trabalha mais com esse semicírculo aqui, ó. Aqui que a gente indica um ângulo. Então, o ângulo que a gente vai indicar no nosso aqui é esse espaço, essa abertura aqui, tá? Então, formamos um ângulo. Abrimos. Então, aqui, ó. Abrir é um ângulo, ó. Aí, esse ângulo pode abrir até 360 graus, tá? Pode dar uma volta aqui. A gente vai ver na próxima. Como a gente define o ângulo? Temos as semi-retas AB, AB e C. E o ângulo tem três pontos, né? Tem um B, tem um A, tem um C. Então, nós definimos assim, ó, BAC. E colocar o quê? Colocar aqui um chapéuzinho no ponto que inicia as duas semi-retas, que no caso é o A. Então, sempre no meio tem que ficar aquele ponto, que é chamado ponto vértice, tá? Você vai ver muito isso. Então, o ponto A, que é o ponto vértice do ângulo, ele sempre tem que ficar no meio na notação. Os outros não tem problema não. Então, aqui pode ser BAC ou CAB, mas o do meio pode ficar tranquilo, tá? Então, vamos aqui para nossas atividades. Para resolver essa atividade, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante, um alfinete ou uma taxinha. Você escolhe o que pode fazer para te ajudar, tá, gente? Canudinho de refrigerante é mais molinho, é fácil de furar, né? Aí eu fiz aqui, foi com canudinho de cotonete, né? Só que esse canudinho de cotonete é meio durinho para furar, então tive trabalho e é perigoso você machucar. Então vê se acha um canudinho de refrigerante. Olha só, esse ponto aqui, que no caso é um brinco, no caso pode ser uma tarraxinha, o que for, ele é o meu ponto vértice, que é a mesma coisa que seria o ponto A. Tá vendo? O ponto A aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Olha só, esse é o meu ângulo aí, ó, tá vendo? Esse é o mesmo ângulo. Chegou uma mensagem aqui. Depois eu vejo. Aí, gente, aí só precisa disso, né? Aí vamos lá no que ele tá pedindo, ó. Na letra A, fixa o canudinho. Aí ele quer que ele fixe o canudinho desse jeito, né? Com as duas semi-retas juntas, né? Fixe o canudinho e gire o outro. Então, você tem que ter um fixado. Você tem que sempre manter um parado, tá? Gire o outro menos de uma volta. Lembrando que uma volta seria girar todo, né? Girar todo. Então, ele quer que você gira e pare em qualquer lugar. E aconselho vocês girar e parar aqui assim ou assim, tá, gente? Para ficar mais fácil para vocês fazerem o restante. Eu vou girar aqui, tá? Aí, o que ele faça? Faça um desenho no espaço. Deixa eu reler o restante, né? A essa região damos o nome de ângulo. Os canudinhos representam o lado do ângulo. E a cabeça do alfinete ou a tarraxinha representa o vértice. Foi isso que eu falei para vocês, né? Vou manter meu aqui, vou abrir até aqui. B. Faça um desenho no espaço abaixo, representando o ângulo que você formou. Identifique nesse momento os lados e o vértice do ângulo, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Então, você vai fazer um desenho disso aqui mesmo. Você vai colar, você vai colocar os lados aí e fazer, ó. Eu acho melhor ter com a régua. Não vai ficar legal não, pera aí. Beleza. Aí vocês podem fazer da maneira que você achar melhor. Eu não sou muito bom para desenhar. Fixa aí e faz o seu ângulo. Então o ângulo, no caso, ficou esse ângulo aqui, ó. Então o ângulo que ele quer é esse aqui, tá bom?
Aí você pode definir, pode colocar qualquer letra aqui, colocar P, B, C e D. Aí ficou meu ângulo D, B e C. Beleza? Aí você vai, aí para você fazer os outros exercícios, você vai fazer a mesma coisa, tá? Faça um desenho, já fizemos. Agora em cada item você deve girar como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Então vamos lá aqui, gente, ó. Gire da metade da volta. Giro da metade da volta. Quando está pedindo para dar metade da volta, é um ângulo, esse ângulo aqui, ó, ângulo raso, que você vai girar metade. De vez você girar todo, que no caso seria esse, você vai girar só a metade. Então você vem até aqui, ó, beleza. Aí você vai desenhar esse ângulo. E sempre o ângulo é sempre nessa parte aqui, tá, gente? Ó, então esse ângulo vai ser grandão assim, tá bom? Aí você vai fazer o desenho. Aí ele falou para giro de uma volta inteira. Então você vai girar e vai parar no mesmo lugar, né? Gira uma volta inteira e vai parar no mesmo lugar. Aí você vai fazer o mesmo desenho. Não vai mudar em nada. Os desenhos da A e da B. Deixa eu ver aqui a outra. Depois gire de um quarto de volta. O quarto de volta, gente, é um ângulo de 90 graus. Olha só. Eu tenho esse ângulo aqui, né? Que é o zero. Uma volta toda é 360, né? Então, 360 dividido por 4 é 90 graus. Depois a gente vai trabalhar com números na próxima semana, mas só para formar. Então aqui, ó, 90 graus é isso aqui, ó, que é chamado de ângulo reto. Você vai ver já no próximo exercício. Se você observar, ó, eu vou girar mais 90 graus, ó. Aí vai ficar assim, ó. Você vê que tem dois 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Se eu girar mais 90 graus, e só lembrando que 90 que eu fiz aqui e mais um 90 deu 180. 180 é esse ângulo aqui que é chamado de raso, quando fica retinho assim. Aí mais 90 graus, foi para 270. E mais 90 graus, fechou, tá? Então quando mandar fazer um quarto de volta, você só gira, deixa eu, tô perdendo aqui. Você só gira aqui, ó, só um quarto só, tá? Gire de menos que um quarto de volta. Então ele falou para girar menos que um quarto de volta. Então você tem essa área toda para girar, ó. Você gira qualquer espaço aqui, tá? Lembrando que é para continuar girando a partir de onde você terminou o exercício passado, tá? Então se você terminou lá, tá mandando girar uma volta, um quarto de uma volta, você vai girar só aqui, tá? Gire de menos de uma volta, um quarto de volta. Então você tem todo esse espaço para girar. Esse exercício aqui é individual, não vai ter uma resposta só não, cada um vai ter uma resposta. Giro de metade de mais que um quarto de volta. Então você tá um quarto de volta aqui. Então você vai girar qualquer tamanho a partir de um quarto de volta, beleza? E sempre desenhando o exercício, o que você fez, tá? Aí ele fala: compare os ângulos que você desenhou nas letras e qual deles é maior. Por quê? Aí você vai ver qual que é maior. O que tiver a maior abertura é o maior, tá, gente? Se tiver a maior abertura. Então, esse aqui mesmo é um dos maiores que tem, ó. Tá? Que tem um ângulo aqui que no caso vai ser esse ângulo aqui, ó. Quase uma volta inteira, tá? Eu não vou desenhar aqui, não vai gastar tempo, mas vocês devem entender, tá? 2. O ângulo que representa a metade de uma volta chama ângulo raso. Então, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo raso, tem nome. Esse ângulo aqui, ó, onde o vértice é o O, uma semirreta é o OC e a outra semirreta é o OB. Então, o ângulo BOC é um ângulo raso. O ângulo que representa um quarto de volta chama-se ângulo reto. Indicamos o ângulo reto por esse símbolo, ó. Olha se você ver, ó. Tá vendo? É igualzinho que eu tinha falado para vocês, tá vendo? Um para cima e um para o lado, 90 graus. Toda vez que você tiver esse quadradinho no meio aqui com pontinhos, você tem que saber que é um ângulo de 90 graus. Ele não te fala quanto vale, tá? Ângulo reto. Dê exemplos de ângulo reto e ângulo raso que estão à sua volta. Vou te dar um exemplo só para você ver. Isso aqui não parece uma parede? Parede quando se cruza? Que é um ângulo reto. Dá uma observada aí por perto. Se ficou em dúvida, digita no Google exemplo de ângulo reto e ângulo raso, tá? Eu não vou ficar dando resposta não, quero que vocês façam. Deixa eu ir para 3, a terceira folha. A terceira folha é essa aqui.
Ah, tá. As outras atividades aqui eu já até falei para vocês. Para nomear um ângulo, é comum usarmos 3 de seus pontos. O vértice, né? E mais 2 pontos distintos. Cada um deles, pertencentes a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir temos o ângulo AOB. Ele não colocou o chapéuzinho, mas tem que colocar, viu? Indicamos esse ângulo, assim, já falou agora. Indicamos esse ângulo por AOB ou BOA, que eu já falei, né? Identifica o ângulo acima, o vértice e os lados. Ué, gente. Identifique no ângulo acima os vértices e o lado. Ah, tá. Qual o vértice aqui desse ângulo? Qual o lado? Eu já falei para vocês, tá? Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo circunflexo, que no caso é o chapeuzinho, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre os 3 pontos, o vértice e os 2 pontos dos seus lados, conforme indicado. Aí no caso, ele pediu para fazer um ângulo qualquer, tá? Eu vou fazer um aqui, ó. Aqui no meio aqui tem meu vértice, né? No caso aqui tem que ser o A, né? E aqui eu posso colocar o C e o B. No caso aqui você pode colocar o B aqui ou o C aqui, tanto faz. Então você faz 2 ângulos qualquer aqui, tá? Usando as letrinhas certas. Pessoal, voltando aqui, só lembrando, só pedir uma coisa. Inscreva no canal para mim, que estará me ajudando no projeto que eu e minha esposa está fazendo, tá? Quando eu completar 500 inscritos eu vou fazer um sorteio. Aí quem sabe você ganha o prêmio, tá? Faz esse favor para mim, até porque também é bom vocês se inscreverem no canal, que eu vejo que vocês estão participando também. Então se eu precisar de um tipo de de presença, eu vejo os inscritos dos canais. Então só escreve pra gente. Então voltando aqui a 5, eu fiz aqui outro exercício para não te dar resposta, tá? Então aqui eu tenho um ângulo UZV, né? UZV, tem um PQS e tem um RST. Ele pediu para fazer isso mesmo, para dar nome, no caso aqui UVZ, esse aqui PQS e RST, todos eles sendo o vértice com chapeuzinho, né? E colocar quem é maior. Então no meu caso aqui, quem é que tem a abertura maior? No caso é o PQS, então o PQS vem primeiro aqui, depois vem um RST, lembrando que esse RST é aquele ângulo reto, tá? 90 graus. E depois vem o UZV, que é o menorzinho, a abertura, tá bom? Aí depois ele fala assim, o que determina a medida de um ângulo? Aí no caso, eu não vou dar resposta não, tá? Acho que eu até falei no vídeo, mas dá um Google, dito aqui, o que determina a medida do ângulo, que você vai ter uma resposta boa. Aí você faz a anotação, que você estará até aprendendo fazendo essa anotação, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida aí, vocês colocam no chat do WhatsApp lá que eu respondo, tá? E curte aí o vídeo aí pra gente, tá? Até mais.